Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, escuta, como que eu faço para perder o medo de perder? Ou seja, como que eu elimino isso? Eu tenho medo de perder. E quais são as consequências desse medo de perder? Porque tem. O que vai acontecer na sua relação se você ficar sempre com medo de perder a outra pessoa? O que vai acontecer? E vai acontecer um negócio que você vai acabar realmente perdendo a pessoa. Você vai entender. Vamos acompanhar essa reflexão, esse raciocínio? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: Olá, boa noite, André. Como deixar de ser pessimista num relacionamento e deixar de ter medo que tudo pode acabar a qualquer momento? Bom, veja bem, minha querida, medo que tudo pode acabar a qualquer momento. Primeiro a gente parte do uso racional do negócio. Ou seja, o que eu tenho hoje dentro do meu relacionamento para eu acreditar que nós não estejamos bem. Tem alguma coisa acontecendo? Não. Não tem? Não. Ele tem demonstrado insegurança, incerteza, dúvida. Não, André, pelo contrário. Então, por que eu vou ficar criando pelo em ovo? Chifre em cabeça de cavalo? Não faz sentido. Isso, minha querida, mostra insegurança. Então, esse medo de perder mostra insegurança. Essa insegurança está vindo de algum lugar. Por isso que às vezes eu preciso, então, de uma ajuda profissional para me auxiliar neste processo. De algum lugar isso aí tá vindo. Porém, você tem que pensar também nas consequências desse medo de perder. Consequências? Sim. Uma das consequências desse medo de perder é eu querer fazer de tudo pela pessoa. Eu quero fazer de tudo. E aí é quando muitas vezes eu deixo o papel de namorada e acabo até virando uma mãezona. E aí é que eu acabo perdendo mesmo. Porque eu viro a mãezona, eu viro aquela que faz tudo, eu não sei falar não. Vira até vó, né? Porque é a avó que mima o neto, né? A avó não fala não jamais pro neto. Então, vira até, ó, já até passou de nível, já passou a ser vó. A vovózona. A vovózona lá bem. Aí esse medo de perder, ele se torna real. Agora eu perco, porque eu faço de tudo. Eu fico dando bronca se não tomou remédio, se tomou, entendeu? Ai, porque não pode tomar friagem. Ai, você vai tomar friagem. Vai numa festa, né? Ao ar livre. Aí fala, amor, fica ali embaixo para não tomar sereno. Ai, era só o que faltava. Era só o que faltava mesmo. Então, tem que tomar cuidado, gente. Tô falando aqui, né? A gente brinca, mas é sério. O medo de perder pode realmente ter essa consequência. Você fica extremamente disponível pela pessoa, disponível, e você mostra que a pessoa pode fazer tudo, que você vai estar aí. Então você se sujeita, você muda jeitos, você não se coloca, você não se mostra, alguma coisa acontece, você prefere fingir que não viu, você engole. O medo de perder faz... Se eu tenho medo de perder, eu não falo coisas que eu queria falar. Eu engulo, eu fico quieto. Eu falo isso por mim, viu? O André lá do passado, do primeiro amor, que foi, né, a pessoa com quem de fato, efetivamente eu me envolvi, porque primeiro amor eu tive, mas foi amor platônico. A pessoa até hoje não sabe que eu gostava. Mas eu tô falando agora daquele que de fato se concretizou, daquele primeiro relacionamento que eu tive que foi real e concreto. Era um relacionamento ruim.
Era um relacionamento que o cara não se aceitava, não aceitava a própria sexualidade, então assim, acabava até às vezes, né, com educação, mas me tratando mal, porque meio que parece que queria meio que jogar nas minhas costas, sendo que eu, na verdade, nunca tinha ido atrás, sempre que acontecia, ele que vinha atrás. Então, era um relacionamento em que eu sofria, e era um relacionamento que eu nunca falava as coisas que eu queria falar, porque eu tinha medo de perder. Então, a minha vida girava ao redor daquela pessoa, né? Então, se ele saía para tomar água, eu escutava que a porta dele tinha se aberto, ele tinha ido lá buscar água, eu abria a porta do meu quarto, era a hora que eu ia buscar água também. Porque só o fato de cruzar com ele no corredor já era, parece que, entendeu? Ai, meu Deus, parece que já... Então, assim, a minha vida girava ao redor daquela pessoa. Então, o medo de perder, por que eu não falo? Ele poderia falar as coisas para mim, né? Tanto que ele falou na minha cara, eu amaldiçoo o dia que isso aconteceu. Ele falou isso para mim. Eu amaldiçoo o dia que isso aconteceu. Porque é errado, porque não pode, porque é isso, porque é aquilo, porque a gente não deveria ter feito. Blá, 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 blá. E por que eu não poderia falar as coisas para ele? Quer dizer, eu poderia ouvir essas coisas, ele poderia fazer o que ele quisesse, ou seja, eu nunca procurei, nunca aconteceu sexo de eu ir atrás dele, nunca foi eu indo atrás. Sempre que aconteceu da gente transar, foi ele que veio até mim. Então, quer dizer, eu estava à espera. Ele poderia vir quando ele quisesse, do jeito que quisesse, ele poderia ter as crises que ele quisesse, eu não. Eu não podia. Você está entendendo? Só que naquela época eu sabia disso. Naquela época nem internet tinha, né, bem? Se tivesse um André Massolini para eu ouvir naquela época, mas não tinha. Então, eu me sujeitava. Pelo quê? Pelo medo. Se eu vou falar alguma coisa para ele, o pouco que eu tinha, olha o que é isso, olha que triste que é isso, aquela migalha que eu tinha ia embora, eu ia ficar sem. Que triste, que triste. Graças a Deus que a gente evolui, né, bem? Graças a Deus, ai, graças a Deus que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente cresce. Por isso que todo mundo pode mudar, todo mundo pode crescer, todo mundo pode evoluir, bem. Você pode chegar a ser um Pokémon. O que é a evolução do Pokémon, né, bem? Pode, todo mundo pode, desde que você esteja disposto a isso, desde que você queira. Então esse medo de perder, ele traz essas consequências também, que podem ser nefastas na vida da gente. Então, meu bem, essa é a análise que a gente tem que fazer. Por exemplo, já pensou se você ficasse com medo de que amanhã você vai morrer? Então você vai deixar de viver hoje? Por quê? Porque você vai estar angustiado pensando que, ai, então eu vou morrer. Sim, bem, todos nós vamos. Todos nós iremos desencarnar, deixar essa matéria e vamos para o mundo espiritual, certo? E vamos responder pelas coisas que fizemos, vamos prestar contas. Por isso que a gente tem que buscar ser uma pessoa boa. Mas, tá vendo? Eu vou ficar com medo de que eu vou morrer? Se eu ficar sempre com esse medo de que eu vou morrer, eu não vou viver. Eu vou deixar de curtir aquele dia que eu abri a janela, tinha aquele sol lindo, maravilhoso, aquele céu azul, ouvindo aqueles pássaros cantando. Tem gente que nem presta atenção nisso. De tão amargurado com a vida que tá. Não sabe. Qual foi a última vez que você ouviu o canto dos pássaros? Fala pra mim. Qual foi a última vez que você observou uma flor desabrochando no jardim? Ah, eu vejo as flores, eu fico encantado, eu vou lá, daqui a pouco, ó, agora são 4h20 da manhã que eu tô gravando. Daqui a pouco, bem, eu vou deitar. Antes eu vou levar meus cachorros lá no fundo para fazer xixi. Eu tenho flores aqui, a hora que eu volto, né, pela lateral da minha casa aqui, eu olho para elas e falo, lindas, vocês são lindas. Qual foi a última vez que você contemplou? Não precisa conversar com a planta, bem. Aí não precisa, deixa para mim. Mas qual foi a última vez que você observou uma planta, que você observou uma flor, que você observou o canto dos pássaros, que você falou, nossa, como esse céu tá azul, que você agradeceu, que você celebrou?
É nessa hora que a gente começa a aprender a ser menos pessimista. Com coisas simples. Quando você agradece um copo de água, quando você agradece a comida que você tem no prato, quando você agradece a possibilidade de você poder comprar uma brusinha bem na Renner. Entendeu? Tem gente que e fica olhando no Instagram, porque aquela lá, olha só, ela tem um Dolce & Gabbana. Parabéns, você com seu salário, você conseguiu ir lá e comprar a brusinha da Renner. Celebre que você pôde comprar. Celebre as coisas que você faz. Não significa que você não pode querer mais, crescer, evoluir, tudo, mas celebre o que você está conquistando. Celebre o namorado que você tem agora. Se não tá bom, converse. Olha lá, se eu não tenho medo de perder, eu converso, eu exponho. Senão eu aumento cada vez mais o medo. Eu me coloco, eu me mostro. E eu celebro o que eu tenho, eu agradeço o que eu tenho. E se tem coisas que tem que mudar, o que eu tenho que fazer para que mude? A vida pode ser tão gostosa, gente. Tão gostosa. Mas depende da maneira como a gente olha, como a gente enxerga. Depende de como a gente vive. Como você tem vivido a sua vida nas condições que você tem. Esquece o outro. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.